dar continuidade aos nossos estudos, né? Para mim tem sido uma bênção poder estudar essa carta de Paulo aos Romanos. Eu penso que quem mais aprende é quem ensina, né? Pelo menos tenta ensinar. A gente tem que ler, tem que pesquisar, tem que descobrir o significado das palavras. Então a gente vai aprimorando, né? Vai amadurecendo, né? No conhecimento. Claro que tudo isso é para a honra e glória do nome do nosso Deus, né? Tudo isso é para que a nossa fé seja fortalecida, para que a igreja seja fortalecida, que o reino de Deus venha ganhar com todos esses estudos. Amém? Romanos capítulo 3, hoje nós vamos ver só um trechinho, irmãos, do versículo 27 a 31. Antes disso, o tema aí, combatendo as críticas da justiça de Deus. Nós vamos entender aí por que desse tema, né? Combater as críticas da justiça de Deus. E o nosso alvo, combater o orgulho baseado nas obras da lei e reiterar a justificação pela fé sem desprezar a lei. Ok? Vamos ler o texto aí? Romanos capítulo 3, do versículo 27 a 31. Como o texto é pequenininho, eu vou ler nas duas versões, tá? Na NVI e na atualizada aqui. Nessa atualizada, que a maioria dos irmãos tem, diz assim: onde, pois, a jactância foi de todo excluída, foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Na NVI diz assim: onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os incircuncisos e os incircuncisos. Os circuncisos e os incircuncisos. Versículo 31. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Se você pegar aqui e comparar as duas versões, a NVI leva vantagem na facilidade aqui do entendimento, só da leitura, né? Que aqui usa uma palavra, jactância, né? E aqui já usa a interpretação, a explicação, né? Vanglória, né? Facilitando. E a forma também como está sendo, que a NVI explana para nós. Amados, o que você diria de uma pessoa que se acha superior às outras pessoas, que menospreza por não pertencer à sua religião, que estão abaixo da sua moral, que não possui uma alimentação diferenciada e não pertence a uma família de tradição honrada? O que se diria dessa pessoa? Jactancioso. Verdade. Com certeza você vai falar: nossa, que pessoa arrogante, né? Que pessoa... Aí viriam vários adjetivos para ela, né? Metida e etc, né? Mas com certeza
a tendência é ter um sentimento de reciprocidade com ela. Da mesma forma que geralmente a pessoa trata, você, mas ela me trata assim, me desprezando, né? Me tratando como um João Ninguém, né? Então, geralmente a pessoa rejeita, no mínimo, se afasta desse tipo de pessoas. E por que essas pessoas se julgam, então, superior? Agem assim? Justamente, amados, porque baseiam sua superioridade em tradições, em obras, em autojustiça, um erro terrível que muitos praticam mundo afora. A gente vê isso até mesmo no meio cristão, né? Pessoas que se dizem cristãs agem dessa forma. E era assim, irmãos, que os judeus, principalmente os fariseus, saduceus, sacerdotes, né, agiam naquela época de Cristo. Eles eram assim. Jesus fez duras críticas aos religiosos da sua época, né, porque eles tinham esse comportamento. As outras nações não gostavam dos judeus, por conta desse ar de superioridade, se julgar melhores, né, do que os outros. Eu não sei se até hoje são assim, imagino que em muitos aspectos eles são assim mesmo, né? Eles se julgam melhores. Não, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso e vocês servem aos deuses, né? Vocês não servem ao Deus Todo-Poderoso. Então, por conta disso, eles acabam menosprezando o mundo afora. Pelo menos era assim na época de Jesus. Então, hoje nós vamos ver Paulo combatendo as críticas dos judeus contra a justiça de Deus. E nós estudamos na semana passada a respeito dessa justiça de Deus, né? O que é essa justiça de Deus? Justiça é essa manifestada em Cristo Jesus. Mas antes, né, nós vamos fazer um resumo do nosso estudo da semana passada para facilitar aí a nossa reflexão. Então, amados, Deus, por iniciativa própria, Ele manifestou sua própria justiça em prol do homem pecador. Deus que tomou a decisão, né? Não foi do homem, mas veio de cima, veio do próprio Senhor. Ele que concedeu essa própria justiça. E a única forma de obtê-la, de ser considerado justificado diante de Deus, é por meio da obra redentora e sacrificial do seu Filho amado. E isso nós já sabemos, né? Que só é possível pela fé em Cristo Jesus. Quer ser justificado? Fé em Cristo Jesus. Isso não acontece de uma forma automática, né? A pessoa tem que se arrepender e tem que crer em Cristo, né? Tem que acontecer isso. E Jesus, amado, ele recebeu em seu próprio corpo o quê? A ira de Deus. Ele se tornou a nossa propiciação, tá? Diante de Deus. Lembram dessa palavra propiciação? No templo, lá no Antigo Testamento, né? No templo havia a Arca da Aliança. E nessa arca, aquela tampa ali, o nome daquela tampa era propiciatório. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava, né, no dia da expiação para derramar sangue, né? Ele salpicava sangue naquela tampa e com isso aplacava a ira de Deus. Aí o homem poderia voltar a se relacionar com Deus. Okay? Então essa obra redentora de Cristo, irmão, tornou possível a redenção daqueles que criam em Deus no Antigo Testamento. Lembram disso? Como é que o povo do Antigo Testamento foi salvo? Eles foram salvos porque eles acreditavam em Deus, porque eles esperavam um Messias, porque eles criam em Deus, né? Então eles foram salvos por conta da sua obra? Não.
por conta da sua crença em Deus. Então, Jesus salva o povo do Antigo Testamento, o povo do presente da sua época e o povo do futuro, né? Então, nós aí, há 2000 anos depois, fomos salvos, né, pela obra redentora de Cristo. Se tiver mais 1000 anos, aquelas pessoas que vão crer ainda serão salvas pela obra redentora de Cristo. Então Jesus se tornou aí o justo e justificador daqueles que creem nele. Amém? Então isso aí foi só um resumo daquilo que a gente viu na semana passada. Aí, amados, versículo 27, Paulo ele inicia o assunto fazendo uma pergunta aos seus leitores. Lembrando que Paulo está escrevendo a carta. E na carta, é interessante isso, né? Ele faz perguntas. Parece que ele já está adivinhando, né, o pensamento das pessoas. Olha, eles vão perguntar e eu já vou responder. E ele fala, né? Onde está o motivo da vanglória? Ou da jactância? Ou podemos dizer do orgulho? Onde está o motivo do orgulho de vocês? Porque alguns judeus, como nós falamos, eles eram assim, né? Mesmo sendo da igreja, pertencendo à igreja de Roma, ainda tinham esse comportamento, irmãos. Eu creio, irmão, que assim, a Bíblia nos fala, conhecereis a verdade vos libertará. Mesmo nós nos convertendo, crendo em Cristo Jesus, sendo salvo, ainda assim, irmãos, nós precisamos de um processo que a gente chama de santificação, para a gente nos libertar do velho homem, né? Das coisas que nós fazíamos outrora, né? Tem gente que num piscar de olhos, ela muda. Tem gente que leva tempo, né? Para abandonar, às vezes, por exemplo, a pessoa às vezes fala palavrão, não pode olhar uma mulher que já está desejando, tem costume de mentir, aí a pessoa se converte, né? Mas ela tem esse comportamento, vamos chamar de vícios. Então, à medida que ela vai amadurecendo, vai se relacionando com Deus, essas coisas vão sendo coisas do passado. Lembrando que o Senhor já o perdoou. Eu lembro de uma pessoa que, uma vez conversando com ela sobre o Evangelho, nossa, e ela parecia tão madura, né? E falando sobre Bíblia, fé e etc. E aí, de repente, quando eu olhei, ela foi para um cantinho, né? E foi fumar, né? Eu fiquei meio sem entender aquilo na hora. Eu era novo convertido, eu falei, mas você é salvo e ainda continua fumando, tendo vícios, né? Ele, rapaz, mas eu ainda não consegui me libertar, mas eu tô buscando aí, né? Estou buscando aí. Então, amados, Paulo ele insiste que ele lembra que o coração do judeu era de fato um coração arrogante, autoconfiante, de um sentimento de superioridade nacional, cultural, religiosa, né? Então eles se julgavam superiores a todos, se achavam favoritos, protegidos de Deus. Além disso, havia a justiça pessoal. Eles se achavam justos, né? Em relação a todos, eles se achavam justos. O próprio Paulo, ele relata aqui que outrora ele também foi assim. Quer ver? Acompanhem comigo aí, Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Interessante esse texto, que Paulo, ele fala um pouco sobre como ele era, né? Como é que ele agia. Filipenses 3, versículo 4 em diante, diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado, olha aí, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Quanto à lei, né? Só faltou falar, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro,
isso considerei perda por causa de Cristo. E aí segue, né? Então, se fosse para ser salvo baseado na lei, nas obras, Paulo falou, eu sou superior a todos, hebreus dos hebreus, né? De hebreus. Então, irmãos, era assim que eles eram de fato, né? Faltava aí humildade, né? Eles não tinham humildade. Sabemos que vanglória, irmão, não é uma prerrogativa somente dos judeus. Vanglória, convencimento. Os gentios também eram assim, insolentes, arrogantes e presunçosos. Quando a gente olha no capítulo 1, versículo 30, Paulo ele fala isso aí, né? Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, ok? Então se julgavam melhor que os outros. John Stott nos fala assim, a presunção é a linguagem do nosso egocentrismo caído. A presunção é a linguagem do nosso egocentrismo caído. Então, para aqueles que foram justificados pela fé, irmãos, a vanglória passa a ser excluída. É o que ele fala aí no versículo 27, não é isso? Olha aí, onde pôs a jactância? Foi de toda excluída. Ponto. Então, para aqueles que foram justificados pela fé, a vanglória, ou seja, esse orgulho, né? Esse convencimento, passa a ser excluída, banida, daqueles que creem em Deus e na manifestação da sua justiça. Então, se você tem a sua fé em Cristo Jesus, essa vanglória não existe mais na sua vida. Deixou de fazer parte do seu comportamento. Não existe espaço, irmão, para mérito. A obra é toda de Cristo. Então, do início ao fim, a nossa conversão, tudo é obra de Jesus. A única participação, nossa é estender a mão e receber o presente de Deus, de graça, Foi gratuito a obra do Senhor. E Ele custou sangue, Nós custou nada, só temos que aceitá-lo. E a gente até falou, parece ser fácil, mas é só aceitar? Parece ser fácil, irmãos. A gente sabe que só parece. Quando você prega a palavra, quando você fala para as pessoas já sabem. Puxa vida, aceitar a Cristo, crer em Cristo, implica em mudança, implica em abandonar pecado, implica em mudar comportamento. Aí as pessoas pensam, não, mas eu vou abandonar isso, eu vou deixar de frequentar determinados lugares, quer dizer que, não, então muito difícil. Por isso que é uma obra de Cristo, irmão, porque nem nós temos condições de crer nesse Cristo, se não for a obra dele. E Paulo faz outra pergunta aqui, irmãos. Esse tipo de exclusão se baseia em qual princípio? Eu estou lendo aqui na NVI, Se baseia em qual princípio? Ele fala assim, por que lei? Das obras? Então, esse tipo de exclusão se baseia em qual princípio? Será nas obras da lei? Claro que não, jamais, Obras da lei levam vanglória. Então, quem insiste nesse comportamento, por isso que a Bíblia fala, o que você ajudar a pessoa, que sua mão direita, que a esquerda não saiba, que se fizer com a direita, que a esquerda não saiba. Porque a pessoa, a tendência dela, dê esse relógio, olha aí, Então, e hoje, então, no mundo das selfies, as pessoas hoje que publicam mesmo, fazem questão. A gente sabe que muitas vezes a igreja compartilha, para incentivar os demais a fazerem isso, a se envolver no reino de Deus. Mas muitos fazem para se promover. Então, assim, é algo que não vem de Deus, Isso é algo do homem. Aí zera,
É como se tivesse se promovido, né? Quer se promover, é verdade. Então, irmão, obras da lei levam à vanglória. Em que se baseia? Em que se baseia? Essa exclusão se baseia no princípio da fé, que atribui a salvação inteiramente de Cristo. Nós estamos falando aí, foi de todo excluída, conforme está no versículo. Então não existe outro nome ou maneira de ser justificado. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos, eles creem em Cristo, só que eles somam a Cristo com mais alguma coisa, né? Então, assim, eu creio em Cristo, né? Me considero cristão, mas para ser salvo precisa guardar o sábado. Eu creio em Cristo, né? Mas para ser salvo precisa crer em algum santo, ou crer na mãe de Jesus, né? Como intermediária, ajudar o próximo e muitas outras formas como meio de justificação. Então, um dos lemas da reforma foi o quê? Somente Cristo. Então, quando Lutero pregou lá as 95 teses, quando ele começou a falar do Evangelho, a igreja, combater os erros, ele fazia alusão a isso. Ora, a salvação é somente em Cristo, não pode somar mais alguma coisa. Não tem mais alguma coisa. É Cristo e acabou, e ponto. Então, os judeus, irmãos, cometeram esses erros também. Eles achavam que as leis cerimoniais, guarda do sábado, não comer carne de porco, que é uma delícia, né? Mas naquela época, né, eles alegavam que tudo isso, irmãos, e também a lei moral, obediência aos mandamentos, pudessem salvá-los. Você guarda os mandamentos, você frequenta o templo, você leva os animaizinhos, você guarda, sabe? Então, você vai ser salvo. Esse era um dos erros, e que até hoje, a igreja, muitos cristãos cometem esse erro, porque somam Cristo mais alguma coisa, ou então desprezam Cristo de uma vez, né? E acham que é por mérito, por fazer a obra, né? Então nada disso, amado, pode ganhar o favor nem o perdão de Deus. Nada disso ganha favor ou perdão de Deus. E quando a vanglória, orgulho e vaidade são excluídas do coração, nossa motivação agora é nos gloriar em Cristo, em Jesus. Significa louvar a Jesus por seu grande amor por nós. 2 Coríntios, capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17, fala isso, né? Aquele, porém, que se gloriar, glorie-se no Senhor. Então não é nas suas obras, ou na lei, ou na sua autojustiça, mas deve-se gloriar no Senhor, louvar a Jesus. Aí ele conclui o versículo 28, inclusive nessa versão aqui, tem hora que a NVI, essa versão aqui atualizada, ela é melhor, né? Ele fala assim: concluímos, pois, versículo 28, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seja, é somente em Jesus que o pecador pode ser justificado, salvo. Somente em Jesus. Versículo 29 e 30, né? Deus é um Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Será? Será que é só dos judeus? Porque o judeu entendia que Deus só veio para eles, né? E aí foi onde eles se enganaram. Romanos capítulo 3, versículo 2, fala assim: que vantagem há em ser judeu? Ou que utilidade há
na circuncisão? Muita, em todo sentido, principalmente porque os judeus foram confiados à palavra de Deus. Então, irmãos, Paulo nos fala aqui da vantagem dos judeus, da vantagem em ser judeu, né? Então foi confiado a eles os oráculos de Deus. Também tinha eles as alianças, a adoração no templo, as promessas, a própria linhagem, né, de Jesus. Quando a gente olha lá, Romanos capítulo 9, versículo 4, fala assim: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém? Então, amados, só que os judeus, eles esqueceram que os seus privilégios não excluía os gentios. Esse foi um dos erros deles. Era achar que era só eles, né? Mas Deus também pensava nos gentios, na salvação dos gentios. Então, a inclusão deles através de Abraão. Lembram lá em Gênesis, capítulo 26, versículo 24? Essa promessa aqui, essa aliança que Deus faz com Abraão, né? Olha aí, Gênesis 26, 4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Né? E aí ele segue aí. Então, assim, a palavra do Senhor, a promessa do Senhor, não era somente para os judeus, mas o Senhor já tinha pensado na conversão de pessoas de outros povos, de outras nações. É tão certo que nós estamos aqui, né? Salvos em Cristo Jesus. A igreja agora, né? É a menina dos olhos de Deus, né? É quem o Senhor tem um compromisso. Se o judeu quer ser salvo, ele precisa se entregar a Cristo e fazer parte da noiva, que é a igreja de Jesus. Então, amados, esta aliança com Abraão foi cumprida em Cristo. Deus não é um Deus apenas dos gentios, Ele é também o Deus dos gentios. Por isso que a palavra nos fala, Jesus é o caminho, irmãos, que salva judeus e também gentios. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele salva judeus e salva gentios. Versículo 31 aí, para a gente concluir mais ou menos, né? Diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. E agora, irmãos, como interpretar esse texto aí? Esse texto, irmão, nós vamos ver melhor, né, com mais detalhes, com mais riquezas, a partir do capítulo 6. A gente vai ver os detalhes. Mas Paulo aqui, ele já antecipa alguma coisinha, né, sobre a lei. Devemos ou não cumprir a lei? Que lei é essa que Paulo está falando aqui? Porque a lei, irmãos, ela se dividia, vamos chamar assim, de 3 categorias, né? Lei cerimonial, lei civil e lei moral, resumida aí nos 10 mandamentos, ok? Então, assim, John Stott, né, cita Lutero aqui, e ele fala que Lutero entendia esse versículo aqui como lei moral, né? Nós não cumprimos mais a lei civil e nem a lei cerimonial, senão nós teríamos que matar bicho, né? Ter aquele templo, né? Guardar sábado, as festas e etc., né? Que o povo judeu fazia. Então nós vamos ver melhor sobre a lei a partir do capítulo 6. Mas John Stott, ele nos dá 2 explicações aqui. Interessante. Precisamos entender que a lei que Paulo se refere
é a lei mosaica. Está lá no Êxodo capítulo 20. Ou seja, os 10 mandamentos, também chamado de lei moral. Então, a primeira explicação, ele fala assim: a fé confirma a lei, conforme ele vai falando aqui. Então, a fé, ela confirma a lei, ao conceder-lhe o devido lugar no propósito de Deus. Então, Deus olhou para a lei, ele tinha propósito através da lei. Ela não foi dada ao léu. Deus tinha propósito. Quando ele deu a lei a Moisés, ele tinha propósito através dessa lei. Né? Ela não foi dada assim de qualquer jeito. Guarda aí esses mandamentos. Não, Deus tinha propósito. Né? Nada vem por acaso. Tudo faz parte dos planos e dos propósitos de Deus. Então, no plano da salvação, a função da lei, qual que era a função da lei? Era expor e condenar o pecado, mantendo assim o pecador preso, escravo de sua culpa. Então a lei fala: não matarás, não adulterarás. Então, quando o homem comete isso, ele se torna escravo do pecado. A lei mostra para ele que ele é pecador. Então, somente Cristo poderá libertar, né, esse homem dessa escravidão a qual ele vem ser um prisioneiro. Então, somente Cristo poderá libertá-lo através da fé. Por isso que a fé é tão citada aqui. A gente vê o tempo todo a fé sendo citada. O Evangelho justifica aqueles que a lei condena. A lei não condena? Então o Evangelho justifica. Nós somos condenados pela lei, né? Hoje nós estamos debaixo da graça, né? Tudo é graça, na verdade tudo é graça. Mas a lei antes ela condenava, ela apontava: pecador, porque vocês desobedeceram, quebraram os mandamentos da lei. O Evangelho que nós cremos nos justifica diante de Deus. Por mais que Satanás nos acuse, por mais que a gente erre, né? Mas o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, nos purifica, nos redime dos nossos pecados. Claro que ninguém vai ficar aí pecar. Eu sou salvo mesmo, Jesus já me justificou, então eu vou enveredar quebrando a lei. Não é isso. Segunda explicação aqui, irmão, Paulo vê a lei, isso aqui é muito interessante, como uma resposta a uma série de críticas. Por isso que fala que o tema, né, Paulo combatendo as críticas dos judeus, porque ele sabia, quando essa carta chegasse lá, as pessoas iam levantar uma série de questionamentos. Ele já antecipa, as perguntas já responde. Então ele já combate as possíveis críticas. Então muitos críticos sustentavam que Paulo, ao declarar que a justificação é pela fé, então eu sou justificado pela fé. Ok. Será que Paulo, ao falar que nós somos justificados pela fé, ele não está dizendo assim, não preciso mais obedecer à lei? Se eu sou justificado pela fé, para que obedecer à lei? Eu já sou justificado, eu já sou salvo, Jesus já morreu pelos meus pecados. Então, muitos críticos sustentavam que Paulo, ao declarar a justificação é pela fé e não pela obediência da lei, estava encorajando a desobediência. Mas, na verdade, a fé confirma a lei, como nós já falamos. Por isso que ele fala: anulamos, pois, a lei pela fé? Não. A fé que você crê em Cristo Jesus, ela confirma a lei. Então, os crentes justificados que vivem de acordo com o Espírito Santo satisfazem as justas exigências da lei. Então, irmãos, por causa de Cristo, as exigências da lei foram satisfeitas. Nós não tínhamos condições nenhuma de satisfazer a lei. Quem foi o único que satisfez a lei? Jesus.
ele foi o único que cumpriu 100% a lei. Mas aí vem uma perguntinha curiosa, que a gente só vai começar a falar e deixá-la para mais para frente. Mas é algo para a gente já pensar. Será que devemos cumprir a lei moral? Êxodo 20. O que diz lá em Êxodo 20? Olha só. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de esculturas. Não tomarás o nome do Senhor. Lembra-te do dia do sábado. Nós hoje guardamos o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo e uma série de acontecimentos se deram no domingo. Aí ele fala: honra teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. Pergunta: devemos cumprir a lei ou não? Essas leis aqui, né? Esses mandamentos caíram ou eles ainda estão vigorando? Caíram ou estão vigorando? É algo para a gente pensar. Falar: mas eu não estou mais debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Oi, calma aí. Mas esses mandamentos aí eu pergunto: você adultera? Não. Você cobiça? Não. Você rouba? Furta? Não. Você desonra teu pai e tua mãe? Não. Você adora outros deuses? Claro que não. Então você cumpre a lei. Você está cumprindo a lei moral. Confirmando a lei. Por isso que ele fala aqui: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. O interessante, irmãos, que essas leis, elas não caíram. Elas vigoram através do amor. Romanos, capítulo 13, versículo 8 a 10. A gente ainda vai estudar sobre isso, né? Vamos ver se a gente chega até lá, né? Permissão de Deus. Romanos, capítulo 13, versículo 8 a 10. Olha que interessante. Olha aí, Paulo falando: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isso, desculpe. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, como é que você prova que ama o próximo? Obedecendo a lei. Se você obedece a lei, você ama o próximo. Então, quando eu quebro algum desses mandamentos, prova que eu não amo o próximo. Eu estou descumprindo. Interessante é que a lei, ela mostra Cristo. E agora Cristo nos volta para a lei. Porque a gente precisa obedecê-la de uma forma de gratidão por tudo aquilo que Deus fez por nós. Uma forma de agradecer a Deus. Se Deus falar assim: olha, Senhor, o que eu posso fazer para agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez por mim? Porque eu mesmo não poderia. Obedeça os meus mandamentos. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. A lei nos mostra como devemos agir separado para Deus. Somos santos. Nós somos santos. Ah, pastor, mas aí, se eu quebrar um dos mandamentos da lei, eu vou perder a minha salvação? A nossa salvação não depende da lei. Cuidado, hein?
Porque a pessoa fala, pode virar legalista, né? Isso é um perigo, porque aí ela acha que ela vai ser salva porque ela cumpre os mandamentos. Não, você não é salvo porque você cumpre os mandamentos. Você é salvo por Cristo Jesus. Mas se você é salvo em Cristo Jesus, você cumpre os mandamentos. Porque eu sou salvo. Verdade, ok. Conclusão. John Stott conclui falando 3 implicações positivas e negativas. Né? Essas implicações são resultado do evangelho, da justificação somente pela fé. Então, primeira implicação, ele humilha os pecadores. Essa justiça, esse evangelho da justificação, irmão, somente pela fé, ele humilha os pecadores e exclui a vanglória. Ele humilha os pecadores. Então nós andamos humildes. Devemos ser humildes. Ele une os crentes e exclui a discriminação, de achar que somos melhores do que as demais pessoas. Ele confirma a lei e exclui o antinomismo. Nós ainda vamos estudar sobre essa palavra, mas já adiantando aí. Antinomismo é aqueles que acham que não precisam cumprir mais a lei. Não preciso mais cumprir a lei. Então é o antinomista. Então Paulo defende o evangelho das críticas, declarando nada de vanglória, nada de discriminação e nada de antinomismo, de achar que nós não precisamos cumprir mais a lei. 3 aplicaçõezinhas e a gente encerra. Guarde seu coração da vanglória, do orgulho próprio, mantendo ele sempre humilde, dependente de Cristo. Precisamos guardar o nosso coração. Se tem uma coisa, que uma linha muito tênue aí, Essa semana eu vi um pastor, diz que ele se afastou do púlpito, um pastor famoso de uma igreja com milhares de membros nos Estados Unidos. Ele se afastou do púlpito, ele mesmo chegou à conclusão: eu preciso me afastar dos púlpitos. Eu me tornei orgulhoso. É possível? Vaidade. Todo mundo, muitas vezes, e as pessoas muitas vezes contribuem para isso, Não discrimine as outras pessoas por serem quem são, mas apresente o evangelho e interceda por elas. Nós, muitas vezes, irmãos, temos esse risco aqui, de olhar, às vezes, para uma pessoa que nós não concordamos por conta do seu pecado, de repente um homossexual, um assassino, seja lá que pecado ela esteja cometendo, ou idolatria, e desprezarmos. E isso acaba nos igualando ao que os judeus, naquela época de Cristo, faziam. Desprezavam as outras pessoas. Fica somente autossuficiente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, para a gente não entrar nesse ciclo, vicioso de discriminar as pessoas. Isso é muito comum acontecer. Não ignore os mandamentos de Deus. Seja santo, cumprindo assim a sua vontade. Amém? Não ignore os mandamentos de Deus. Seja santo, separado. Então, quando a gente fala assim, nós somos separados. Eu sou separado. Como é que você é separado? Não, eu vou para a igreja todo domingo. Não. Sim. Sim, eu vou para a igreja. Mas isso não... O que é separado não é porque você vai para a igreja. Você é separado porque você guarda os mandamentos e não pratica as coisas erradas. Por isso que nós somos separados para o Senhor. Não porque eu vou para a igreja, ou ponho a Bíblia debaixo do braço, ou me visto de crente, e estou todo domingo na igreja e etc. Não é por conta disso, mas porque nós cumprimos a vontade de Deus.
Amém? Vamos orar? Ficar de pé, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, Pai querido, nós queremos agradecer pela oportunidade de meditar na Tua Palavra. O Senhor, de uma forma tão clara, Deus, nos revela a Tua Palavra. A Tua Palavra por si só, Deus, já faz tudo. Não precisa de nós, ó Pai. Ó Deus, mas ainda assim o Senhor permite que sejamos instrumentos do Senhor. Ó Pai, para que a Tua Palavra alcance o coração da Tua amada igreja, daquelas pessoas que ainda não Te conhecem, ó Deus. Ó Pai, que cada um de nós sejamos, ó Deus, instrumentos do Senhor para compartilhar deste Evangelho, que a salvação é por meio de Cristo Jesus, não por obras, ó Deus, mas pelo poder do Teu Evangelho, Senhor Deus. Quero agradecer por este momento de reflexão, pelos cânticos, ó Deus, por estarmos reunidos aqui, em especial pela vida da Milena, ó Deus, da Keila, os familiares, ó Deus, por cada um dos irmãos que aqui vieram. Continua derramando da Tua graça, continua, Deus, sustentando a nossa fé, a nossa vida, Senhor Deus, para que sejamos firmes no propósito e na caminhada que o Senhor nos colocou em Cristo Jesus. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados?